Eu tenho que continuar porque o Paysandu abriu o marcador na Curuzu, cedeu novamente o empate, mas dessa vez teve um final feliz. Aos 42 do segundo tempo, o Val Soares acerta um belo chute, desempata o confronto e finalmente o Paysandu volta a vencer na Série B. Agora o Papão está a 3 pontos do G4, com 2 jogos a mais que o Sport, mas se aproximou do pelotão da frente. Então, no vídeo de hoje, vamos analisar como foi esse confronto disputado ontem à noite na Curuzu entre Paysandu 2, Ceará 1. Meu nome é César Marinho, sou criador do canal Bastidores e convido a todos que não conhecem o meu trabalho a conhecer através desse vídeo e de vídeos antigos. Gostando? Se inscreva no canal, deixe seu like, acione as notificações e comentem. Podem comentar à vontade, concordando, discordando de mim, dando a opinião de vocês. É bem bacana, assim o YouTube vai entender que vocês estão gostando do nosso conteúdo e vai compartilhar o nosso conteúdo para as demais pessoas. A proposta do canal é analisar o futebol paraense, como no vídeo de hoje vamos analisar esse Paysandu 2, Ceará 1. Uma vitória essencial para o Paysandu. O Paysandu tinha uma sequência de empates, o Paysandu ficava, como ainda está, na metade para baixo da tabela, só que está muito embolado a Série B. E o Paysandu perdeu muitos pontos, principalmente jogando dentro de casa. Então foi importantíssimo essa vitória. A atuação não foi das melhores, a gente vai tratar aqui no vídeo, mas o que realmente valeu a pena, e tem alguns pontos, por mais que a atuação não foi das melhores, tem alguns pontos positivos desse time do Paysandu ontem, que a gente vai abordar aqui. O mais importante, sem dúvida, são os 3 pontos, porque seria extremamente frustrante, novamente na Curuzu, você fazer 1 a 0, você ceder o empate e a partida terminar empatada. Mas dessa vez, Val Soares, como eu disse na introdução, acertou um belo chute, fez um golaço. O Val Soares, a bola ele desviou do zagueiro, mas não tira o mérito e o chute, o canhão que ele soltou para o gol, fazendo o gol da vitória da equipe do Paysandu, que agora dá uma respirada boa na competição. 7 pontos da zona de rebaixamento, 3 pontos de G4, como eu disse. O Sport é o quarto colocado, tem 2 jogos a menos que o Paysandu. O terceiro colocado tem 4 pontos a mais, um jogo a menos. Bora ver o andamento dessa rodada, como é que vai ser. Mas, de qualquer maneira, uma vitória extremamente importante, que é isso que o Paysandu precisava, vencer. E o Paysandu começa a partida muito bem. Logo com 5 minutos de jogo, o Paysandu já abre o marcador com menos de 5 minutos. Um belo passe do Edilson, abrindo na direita para o Casares, estreante, né? Todo mundo queria ver o Juan Casares jogar, o equatoriano. Ele vai em velocidade, passa de velocidade pela ponta direita, faz o cruzamento, o Nicolas pega de primeira no contrapé do goleiro e faz 1 a 0 para o Paysandu. Ou seja, naquela altura, logo no início da partida, o Paysandu já começa praticamente o jogo com 1 a 0, que poderia dar uma tranquilidade maior para a equipe do Paysandu, e de certa maneira deu. O que acontece foi, o Paysandu não fez um bom primeiro tempo. Na verdade, não fez um bom jogo. Mas no primeiro tempo, com 1 a 0 no marcador, eu acho que você poderia arriscar mais contra o adversário. Acabou sofrendo um castigo, num golaço também de fora da área da equipe do Ceará, empatando o jogo. O Ceará também não atacava para empatar o Paysandu. Foi um jogo tecnicamente bem fraco, equilibrado, mas equilibrado no nível baixo técnico, porque nem o Ceará também fez uma grande partida, o Paysandu também não fez uma grande partida, mas o Ceará consegue chegar ao empate no primeiro tempo. E um dos problemas que eu detectei, antes da gente falar da questão dos pontos positivos, um dos problemas que eu detectei daqui do Paysandu foi a questão do meio campo. O meio campo para mim não funcionou, principalmente no nome do Vilela. O Vilela fez uma partida muito abaixo, tanto sentido de marcação quanto saída de jogo. No segundo tempo, ele erra um passe, que ele arma um contra-ataque para o Ceará, que o Ceará fosse um pouquinho mais competente, geraria um perigo maior, poderia até ter feito o gol da virada. Então o Vilela não foi bem na partida. Então um meio-campo que deixou a desejar, não foi um Paysandu dinâmico, foi um Paysandu muitos momentos muito estático, muito previsível o Paysandu, e novamente atacando muito pela direita, como foi o gol do Paysandu. Ótima jogada do Edilson, ótima assistência do Casares e ótima finalização do Nicolas. Nicolas voltando a fazer novamente gols, né? Quem sabe volte a ser aquele artilheiro do Paysandu. 2 jogos, nos últimos 2 jogos, 2 gols marcados. Então, o Paysandu muito previsível pelo lado direito. Então, o Vilela, que poderia ser uma peça interessante nessa progressão ofensiva, nessa transição ofensiva, mas se você tem o João Vieira no meio campo, foi uma peça praticamente nula. Se não foi nula, foi negativa, que é pior do que nula. Não gostei da participação do Vilela, mas o Paysandu muito previsível pela direita, onde sai as melhores jogadas. E para completar, o Casares
fez assistência pela direita e atacou muito pelo meio e pela direita. Quando o Juninho joga, né, antes do Casares jogar, ele também caía muito pela direita. O que significa? Que o lado direito ofensivo do Paysandu é mais forte e o lado esquerdo um pouco esquecido. Isso prejudica, não tirando a responsabilidade do Wesley Garcia, que não vem bem. Na verdade, eu gosto do Wesley Garcia pela direita. É assim que ele jogava o Deportivo Táchira, com o meio campista pela direita, ponta pela direita, pela direita. Ele está jogando pela esquerda, porque o Paysandu não conseguiu se encontrar nesse ataque pela esquerda. E olha que tentou alguns jogadores esse ano, né? Como o Leandro, como o Gabriel Santos, quando foi contratado, também entrou naquela posição, como o Vinícius Leite, que também saiu. Então o Paysandu não conseguiu encontrar esse jogador pela esquerda. E o Wesley Garcia pode jogar lá, tá jogando lá, mas não é a posição de campo que mais me agrada. Eu gosto do Wesley Garcia pela direita. E para complicar um pouco mais, o lado esquerdo do Paysandu é deficitário na parte ofensiva, porque o Kevin não consegue apoiar tanto e ajudar o atacante pela esquerda, que no caso é o Wesley Garcia, com qualidade, e o meio campista do Paysandu, que ontem foi o Casares, jogando muito pela direita também. O que não é errado, não é uma crítica ao Casares. A gente vai falar do Casares, a gente tem que falar do Casares no vídeo de hoje. Mas como o Juninho sempre atacando pela direita. Como o Robinho também, quando jogava, era titular do Paysandu, também de preferência atuando pela direita. Então a direita do Paysandu é mais fortalecida que a esquerda. E o Paysandu precisa encontrar esse contrapartida do lado esquerdo, que é importante o Paysandu variar, é importante o Paysandu atacar com perigo também pelo lado esquerdo. Mas eu vejo o Wesley Garcia muito isolado na ponta esquerda, tentando criar algo quando está bem, porque ontem ele não esteve bem, e um setor mais fragilizado dessa ponta esquerda da equipe do Paysandu. Vamos lá, muita gente falando do Casares agora. A gente tem que ter calma. Tem que ter calma em relação ao Casares. A gente tem que ver qual Casares chegou no Paysandu. A estreia dele foi boa. Eu gostei da estreia do Casares. E eu acho que a partir do momento que ele continuar demonstrando interesse, ele tiver dedicação nos treinos, principalmente na questão física, porque técnica ele tem, tiver um envolvimento com o Paysandu, abraçar realmente o clube, saber que ele é um jogador que a torcida já está abraçando, que é um jogador que vai ser importante no Paysandu nessa caminhada da Série B, ele tem tudo para continuar rendendo. A estreia foi positiva, principalmente no primeiro tempo. No segundo caiu, mas também caiu a parte física do Paysandu, então no segundo tempo o Casares um pouco mais abaixo, mas para mim super tranquilo, super natural isso, porque, enfim, tá chegando agora, é estreia, não é fácil, ele praticamente já herdou, né? Praticamente não, ele herdou a camisa 10 do Paysandu, então já sabe que ele é o meia titular. Quando ele foi contratado, ele sabia que ia ser o meia titular da equipe do Paysandu. Então, uma estreia bastante positiva, bastante participativa, com assistência e também com bons passes, principalmente na primeira etapa. Que continue assim, que continue progredindo. O que eu não gostei foi a substituição. Sair Casares para entrar o Netinho, porque o Paysandu, novamente, ontem foi o Guilherme dos Anjos no banco de reservas, quando não é ele, é o Hélio dos Anjos, treinador principal, mas tem insistido, com certeza eles sabem mais futebol do que eu, tanto o Guilherme quanto o Hélio, mas aqui eu estou dando a minha opinião, vocês dão a opinião de vocês. Estão insistindo com o Netinho com essa função de armador. O Netinho, para mim, não possui qualidade suficiente para ser armador. Ele tem um chute à distância, tem. Ele finaliza bem a distância, fez o gol lá da vitória contra o Chapecoense lá em Chapecó dessa maneira, ok, mas isso é uma coisa. O Val Soares não é meio armador e ontem também acertou um belo chute fazendo um bonito gol de fora da área. Então essa não é a questão. A questão é que o meio armador precisa ter uma dinâmica diferente, precisa ter uma agilidade diferente, precisa ter um passe longo, um passe curto, um passe rápido, uma visão maior de jogo. E eu não vejo no Netinho essas características. Não que ele não seja bom jogador. Eu estou insistindo aqui nos vídeos que eu faço do Paysandu aqui no canal, que eu gostaria muito de ver como segundo volante. Deixando o João Vieira fazer a transição ofensiva como primeiro volante, o Netinho como segundo volante no lugar do Vilela. Só que no entendimento da comissão técnica, tanto do Guilherme quanto do Hélio dos Anjos, ele não é o substituto do Vilela. Eu acho que o substituto do Vilela na cabeça é o Fraga, da comissão técnica é o Fraga, que também para mim não disse o que veio. O Netinho seria o substituto do meio atacante. Isso ficou muito evidente para mim, porque ontem poderia ter entrado, por exemplo, o Juninho e quando saiu o Casares entrou o Netinho, numa partida que estava 1-1 ainda. Ou seja, o Paysandu precisava se arriscar, o Paysandu precisava ir para cima, precisava fazer seu gol. E colocou
o Netinho, que para mim não possui qualidade suficiente para ser armador. Para ser segundo volante, sentido de marcação, ocupando espaço de campo, chegando perto da área para finalizar, ok, daria chance sim para ele pro time titular. Mas se ele com essa obrigação e as características que eu citei aqui no vídeo para ser meio armador, eu não colocaria, e para mim essa substituição foi um erro. O Paysandu acabou vencendo, como a gente disse aqui, né? A gente disse que umas 3 vezes no gol do Val Soares, mas se essa substituição quando o jogo estava 1-1 ainda, eu não teria feito. No mais, foi um Paysandu que não foi pior que o seu adversário, mas um Paysandu bem aquém. Bem aquém em relação a outros jogos. Como a gente disse aqui, um lado direito operante, um lado esquerdo inoperante, o meio-campo muito espaçado, o meio-campo muitas vezes sem um dinamismo muito grande. Quando a bola chegava no Casares no primeiro tempo, aí sim tinha algo, mas em relação aos volantes, nem tanto. Achei a zaga do Paysandu, de maneira geral, razoável, mas o Carlão, em alguns momentos, um pouco inseguro novamente. É algo que me preocupa, não teve nenhuma responsabilidade no gol. A zaga do Paysandu foi um golaço da equipe do Ceará, que para mim falhou na marcação. O Paysandu nessa bola que sobrou na entrada da área para pegar ou não permitir que o jogador do Ceará, que como eu disse, fez um golaço, mas dificultar essa finalização dele. Ele teve muito espaço para finalizar, então não vi nem o João Vieira, nem o próprio Vilela, que nós estamos aqui nessa marcação. Alguém tinha que fazer essa pegada nele, então um erro de marcação da equipe do Paysandu. Mas foi um Paysandu que venceu o jogo, não jogou bem, mas conseguiu o mais importante, é vencer. Citei aqui alguns pontos positivos e negativos do confronto, algumas substituições que foram feitas, jogadores já entrando no final, o Boia fazendo a sua estreia, entrando pelo lado esquerdo, tem que ter o tempo, tem que ver como é que vai ser. O Edinho entrando também no decorrer de algum tempo, não conseguiu render tanto, mas entrou poucos minutos também. O Michel Macedo substituindo o Edilson também não conseguiu dar um dinamismo na direita. É uma coisa preocupante, né? Porque o Edilson para mim é um destaque do Paysandu na temporada. A jogada sai muito pelo lado direito. Quando ele sai da equipe, o Paysandu perde muito na parte ofensiva pelo lado direito. Mas o Paysandu venceu. O Paysandu vence o jogo, grande vitória do Paysandu em termos de resultado. Precisava vencer, precisava lavar a alma com essa vitória. E quem sabe na próxima rodada já vai mais tranquilo, já sabendo que venceu o jogo, que você pode vencer cada vez mais e acertar essa equipe com os reforços que chegaram, com jogadores, alguns jogadores de qualidade que já tem nesse elenco. Acertar a equipe para continuar somando 3 pontos. Se vai brigar para não cair ou se vai brigar pelo acesso, a gente não sabe ainda. Mas isso não importa. Vamos fazer 3 pontos. Tem que vencer, tanto por um objetivo quanto por outro. Vencer, vencer, vencer. E o Paysandu venceu ontem, a torcida saiu satisfeita porque essa torcida merecia essa vitória. É isso, amigos. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Quero que vocês deixem o comentário de vocês. O que vocês acharam desse jogo entre Paysandu e Ceará? Um abraço e até o próximo.